Deus possa abençoar a sua vida mais uma vez. Estamos nós aqui com mais um trabalho, em nome de Jesus, com mais um vídeo para a glória do Senhor. Eu gostaria de, desde já, agradecer primeiramente a Deus e a todos vocês que se inscreveram, estão se inscrevendo no nosso canal, estão visualizando, estão nos ajudando nesse trabalho para a glória do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida. Muito obrigado em nome de Jesus. Eu peço a vocês que ainda não se inscreveram, se inscrevam, né? Compartilhe, correto? Dê aí o seu like, deixa aí o seu like aí para nos ajudar para a glória do Senhor. Amém? Então é isso que eu gostaria de, nesse princípio, dizer. Muito obrigado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E dando continuidade ao nosso estudo, estamos falando sobre a fé. Deus tem falado grandemente ao nosso coração, tem nos aberto os olhos para compreender de uma forma muito prática, muito simples, mas dentro do conteúdo da palavra de Deus, na sua preciosidade. Deus tem acrescentado os seus valores ao nosso coração no decorrer desse estudo, em nome de Jesus. E o tema da nossa mensagem tem sido a fé e as obras preparadas de antemão. Esse é o terceiro tempo, é o terceiro vídeo em sequência, né, do que nós estamos falando. E o assunto de hoje, nós vamos falar sobre a fé e o arrependimento, correto? Amém? Senhor Deus, obrigado pela oportunidade. Estamos aqui mais uma vez em nome de Jesus, pedindo ao Senhor que o Senhor use, ó Pai, a nossa vida, usa-nos, Senhor, para transmitir a Tua palavra para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Cremos no Teu Espírito Santo, Ele que, ó Deus, é a unção que foi derramada sobre a nossa vida e todos aqueles que têm, Senhor, nos assistido e ouvido. Que verdadeiramente são, ó Deus, instruídos pela Tua palavra, ensinados pelo Teu Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor possa mais uma vez nos abençoar grandemente e que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Amém. Graças a Deus. Correto? A fé e o arrependimento. Em primeiro lugar, né, partindo desse princípio de que a fé sem arrependimento, eu não consigo enxergar a fé sem que haja arrependimento. Arrependimento dos pecados. Arrependimento mesmo. De se fazer uma nova criatura para andar em novidade de vida. Aquele que realmente esqueceu o velho homem, deixou o passado, deixou tudo que estava no mundo e realmente se entregou a Cristo. Realmente se entregou à palavra de Deus. Sem arrependimento, eu penso dessa maneira, não existe fé. A fé, a palavra de Deus diz que é dos eleitos, dos filhos de Deus. Então, uma vez se arrependendo dos nossos pecados, temos a total convicção de que a fé, ela foi consumada sobre a nossa vida. Então vamos partir desse princípio, de que fé tem que ser acompanhada de arrependimento dos pecados, correto? E então, já partindo desse princípio, né, Mateus capítulo 3 diz assim, no versículo 1 e 2, e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, o que nós podemos já observar, visualizar aqui nesse trecho, é de que João Batista já estava anunciando um fato. E este fato seria a manifestação do reino de Deus, que ainda não havia sido estabelecido no mundo. Ou seja, não no mundo, mas na vida do homem. Porque, na verdade, o reino de Deus está aqui, ó, no meu coração e no teu coração, se você crer. Este é o reino de Deus que foi trazido para nós. Então João Batista já estava preparando o povo para receber esse reino. Preparando o povo para receber esse reino, e esse reino era Cristo. Esse reino seria estabelecido, iria se manifestar em Jesus Cristo. Mas para que o povo pudesse receber Cristo, ou seja, receber o reino de Deus, o reino do Espírito de Deus, o reino guardado nos céus para a nossa vida, que no seu tempo iria se manifestar, e naquele tempo, esse era o momento da revelação do reino de Deus se manifestar, e João Batista já estava trazendo essa novidade. Mas ele estava dizendo, olha, para receber esse reino, ele está dizendo,
arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, para receber esse reino, tem que haver arrependimento. Não há como a pessoa receber o reino de Deus na sua vida sem que não haja arrependimento dos seus pecados. Essa é a primeira coisa que nós temos que observar aqui na palavra de Deus, sendo direto e objetivo. Nós precisamos ser direto nesse ponto. Não há possibilidade de herdarmos o reino dos céus, ou seja, não simplesmente o reino dos céus que está por vir, aquilo que está guardado nos céus, né? A riqueza dos céus, a vida eterna simplesmente, mas viver o reino de Deus nesse mundo, viver o reino de Deus aqui, que a palavra do Senhor diz que nós reinamos em Cristo, reinamos em vida. Então, para receber esse reino, aquele povo tinha que se arrepender dos seus pecados, porque se não houvesse arrependimento, não havia possibilidade de receber o reino de Deus. Então, o arrependimento tem um propósito. Esse é o propósito. Amém? Esse é o propósito para que você venha se arrepender dos seus pecados. Você quer viver o reino de Deus? Quer ter o reino de Deus sobre a sua vida? Quer desfrutar do reino de Deus sobre a sua vida? Quer herdar as bênçãos espirituais existentes no reino de Deus para a sua vida? Quer conhecer os mistérios do reino, como o Senhor Jesus Cristo muitas das vezes citou em suas passagens aqui, amém? Aos seus discípulos? Quer receber, quer fazer parte? Então tem que haver arrependimento dos pecados, porque só assim nós temos a total condição de viver esse reino de Deus na nossa vida, mesmo estando nesse mundo. Amém? Essa é a ideia, correto? O reino de Deus é real, o reino de Deus é fato consumado sobre a nossa vida, o reino de Deus é algo que foi preparado por Deus para nós, correto? Para mim e para você, mas há de se ter, essa é a condição, arrepender dos seus pecados, correto? Então não há possibilidade de alguém receber o reino de Deus sem antes se arrepender. E mais à frente nós podemos até testificar melhor o que João Batista estava anunciando, ele mesmo falando no versículo 7 e 8, diz assim, ó, e vendo ele muitos dos fariseus, dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Produzir frutos dignos de arrependimento. Então, ele está dizendo aqui que há de trazer sobre a nossa vida algo novo, algo de Deus. Trazer, como diz a palavra do Senhor, né? Deixar o velho homem, correto? E aquele que é nascido de Deus. A palavra do Senhor diz que tem que andar em novidade de vida. Tem que andar em novidade de vida. Então essa novidade de vida nós podemos introduzir aqui nas palavras de João Batista. Ele está dizendo, obras dignas de quem se arrependeu. Que realmente venhamos entender que nós precisamos apresentar algo novo para Deus. Precisamos apresentar algo novo para o Senhor. Porque ele continua dizendo, olha só para você entender melhor. E não presumais de vós mesmos dizendo, temo por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão. Então nós entendemos aqui que os fariseus, eles não presumais de vós mesmos. Então estavam como quem quisesse dizer assim, bom, somos filhos de Abraão, então nós temos o reino de Deus sobre a nossa vida. Somos filhos de Abraão, então nós temos direito ao reino de Deus. Então João Batista dizia, não é bem assim, porque para ser filho de Abraão, até uma pedra pode ser. Entenda o que a palavra de Deus está querendo dizer. Nós precisamos entender que precisamos ser filhos de Deus. Filhos de Abraão, se sustentar na promessa de Abraão, essa não era a ideia de Deus. Nunca foi. Mesmo para aquele povo. Estavam presumindo que eles seriam herdeiros ou têm o direito à promessa porque eles são filhos de Abraão. Então dizendo, apresentai-vos frutos dignos de arrependimento. Ou seja, cada um de vós tem que entender uma coisa, que cada um de vocês precisa apresentar algo novo para Deus.
Cada um de vocês precisa apresentar frutos dignos de arrependimento. Não se sustentando, não presumindo que simplesmente por fazer parte da família de Israel, ou simplesmente por se dizer filho de Abraão, tem direito a alguma coisa e isso dá garantia de alguma coisa. É isso que João Batista está dizendo. Ser filho de Abraão não é garantia de nada. Não é garantia de reino de Deus. Não é garantia de herança de reino de Deus para a vida de vocês. Ser filho de Abraão, isso aí até uma pedra pode ser. Isso que ele está querendo dizer. Deus ele pode fazer de uma pedra o filho de Abraão. Ou seja, o que é uma pedra? O que é uma pedra? João Batista está dizendo o que é ser filho de Abraão, simplesmente. Se não houver arrependimento próprio, se não houver arrependimento na sua vida. Não tem muita gente assim presumindo, né, a herdar o reino dos céus, a herdar as bênçãos espirituais, simplesmente pelo fato de se fazer parte de uma igreja. Trazendo para o nosso tempo. Vê se não tem pessoas assim como esses fariseus, como aquele povo daquela época, presumindo que é salvo só porque faz parte de um grupo, de uma congregação, só porque frequenta, digamos, vários cultos, é membro de uma igreja, é uma pessoa que está sempre participando de um trabalho dentro da igreja, é membro de carteirinha, ou seja, presumindo que aquilo ali é garantia de vida eterna. Entende o que eu estou falando? O que João Batista está falando aqui? Então, ser simplesmente filho de Abraão não quer dizer nada. Correto? É a mesma coisa de que uma pedra seja feito filho de Abraão. Deus pode fazer de uma pedra. Então, ele está comparando uma pedra com aqueles fariseus. Entende? Ele está comparando uma pedra com aqueles fariseus. Ele está dizendo, ó, tem que ser filho de Deus. Amém? Glória a Deus. A palavra está dizendo, tem que ser filho de Deus. Você tem que apresentar o teu fruto. Não é se sustentar na promessa em Abraão. Não é se sustentar pelo fato de ser filho de Abraão. Isso é garantia de alguma coisa. E a sua vida. Não é porque você está numa igreja, porque você frequenta os cultos, porque participa de campanha. Isso é garantia de alguma coisa. É a tua vida. Amém? Aquele povo se garantia em ser filho de Abraão. E vê se não tem muita gente aqui se garantindo em ser membro de uma igreja conhecida, em ser membro de uma igreja famosa, em ser membro de uma igreja grande, como se isso fosse garantia de alguma coisa. Vê se não se encaixa. Estou fazendo uma ilustração aqui muito razoável. Tem muita gente que se sustenta a vida dela. Ah, eu sou crente, sou evangélico, faço parte de uma igreja tal, uma igreja conhecida assim, uma igreja assada, uma igreja poderosa, e ela? Amém? Qual é a garantia de que aquela igreja vai salvá-la? Qual é a garantia? Ser filho de uma igreja tal, ser filho de uma igreja tal. Está entendendo o caminho que eu estou levando? Vê se não tem muita gente assim. Qualquer uma pedra pode ser transformada em um membro de uma igreja. Qualquer uma pedra pode se transformar num evangélico ou numa evangélica fazendo parte de uma igreja. Seja filho de Deus. É isso que João Batista está dizendo para aquele povo. Falou para aquele povo. Seja filho de Deus. Porque o filho de Deus apresenta frutos dele mesmo, que testifica que ele é filho, que você é filho, que eu sou filho. Eu tenho que apresentar obras dignas de arrependimento, frutos dignos de arrependimento. Eu que tenho que apresentar. Eu não posso me sustentar no fato de eu estar numa igreja e ter 22 anos de ministério. Eu não vou me sustentar. Eu não vou presumir que eu sou herdeiro de alguma coisa só porque eu faço parte de um grupo evangélico, de uma igreja tal ou de uma igreja assada. Entende? Então essa é a ideia. O arrependimento ele é fundamental e é importantíssimo nessa área. Porque nós precisamos realmente apresentar algo novo. Andar em novidade de vida, como diz a palavra. Correto? Aleluia. Não importa se você realmente é uma pessoa que se arrependeu e apresenta frutos de arrependimento, isso é garantia. Essa é a tua garantia. Amém? Você pode presumir para você mesmo que você é filho de Deus, que você é herdeiro, se você realmente se arrependeu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então essa é a dinâmica, né?
Esse é grande segredo, digamos assim, da questão da fé e do arrependimento. Se você crê, você tem que se arrepender. Correto? Você crê no filho, né, que é filho de Deus? Então você tem que apresentar frutos dignos de quem realmente se arrependeu. Porque é disso que você precisa se garantir nisso. Amém? Vamos para o outro caminho agora. Quando que realmente o arrependimento ele acontece na nossa vida, né? Quando que o arrependimento acontece de uma forma sobrenatural e opera um milagre na nossa vida? Observe o que diz Romanos capítulo 10, se você estiver me acompanhando. Vamos lá em Romanos capítulo 10. Em nome de Jesus. Romanos 10, no versículo... A partir do versículo 5 diz assim, ó: Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer dessas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração que subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas o que a fé diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares o nome do Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então aqui está o grande milagre da fé para operar o milagre do arrependimento na vida do homem. Está dizendo que a fé, a pregação da fé diz isso. Que se você confessar com a sua boca que Jesus é o teu Senhor, crendo que Ele vive, serás salvo. Ou seja, aconteceu realmente o arrependimento sobre a sua vida. Aí você vai perguntar: pregador, é tão simples assim? Então é mais fácil do que eu imaginava. Simples é, mas não é fácil como você está imaginando ou idealizando. Você tem que entender o conteúdo da palavra de Deus, qual é o significado disso. Aqui envolve muita coisa. Falar com a boca e crer com o coração diz muita coisa. Não é simplesmente você abrir a sua boca de boca para fora, né, falar de boca para fora e achar que isso resolveu a tua vida, achar que isso você, né, é garantia de salvação. Ele tá nos ensinando aqui muitas coisas. Ou seja, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, olha aqui existe uma dimensão de realidade, de fatos, correto? Que se estende a muitas outras coisas. Porque quando nós falamos que quando nós declaramos que o Senhor Jesus, que Jesus é o nosso Senhor, nós estamos dizendo muita coisa. É o que Ele está querendo dizer, é o que Ele está ensinando. Se você crê que Jesus é o teu Senhor, isso significa muita coisa para você. Amém? Significa muita coisa. Ou seja, se você diz que Jesus é o Senhor, você está dizendo, você está falando com a tua boca que Ele é dono da sua vida. Você está falando com a sua boca que você tem que submeter a Ele. Você está falando com a sua boca que você tem que amá-lo, tem que adorá-lo, tem que respeitá-lo, tem que obedecê-lo, tem que segui-lo. Olha só quanta coisa está envolvida com o você dizer: Senhor Jesus, o Senhor é o Senhor da minha vida. Entende isso? Você tem que declarar, confessar, mas crendo dessa maneira, tendo essa visão, que se Ele é Senhor, então Ele é dono de tudo. Correto? Se Ele é Senhor, você deve a Ele a sua vida, deve a Ele a sua adoração, deve a Ele a sua obediência, correto? O seu amor, o seu respeito pela palavra, a sua submissão, a sua sujeição. Aleluia! Oh, glória a Deus! Muita coisa está envolvida com o simples fato de você dizer: Jesus é o meu Senhor. Então é isso que está ensinando. A palavra da fé diz que com a tua boca você fala: eu creio e eu falo. Vê se não está dizendo isso aqui: crer com o coração e falar.
É o que ele está dizendo. Então, mas você tem que falar aquilo que você vive no teu coração. Então, se você recebe Jesus, ele está vivo. Ele está dizendo que você tem que acreditar que Deus o ressuscitou. Se ele ressuscitou, ele vive. Então, se ele vive aonde? Ah, vive no céu. Não, vive em você. Se você crê. E se você ainda não crê, se você ainda não experimentou desse Cristo, e você verdadeiramente entregar sua vida a ele, vai viver em você. Cristo em vós é a esperança da glória. Paulo fala, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Amém? Cristo vive em mim. Então Cristo, ele vive em nós. Deus o ressuscitou para que ele pudesse viver em você e em mim. Foi para isso que ele ressuscitou. Não foi simplesmente para se assentar nos céus e nos largar de mão. Não. Ele habita em nós. Então, se você crê que Jesus vive em você, logo, ele é seu Senhor, logo, você tem que render a ele a tua vida. Você tem que amá-lo, você tem que submetê-lo, você tem que sujeitar a ele, você tem que obedecer a sua palavra, a sua voz. Olha só quanta coisa está envolvido no simples fato de você dizer que ele é teu Senhor. Aí se você realmente, com teu coração, crê com toda a tua força que ele vive e que ele é dono da sua vida e que você tem que render a sua vida a ele, você é salvo. Amém? Entende como é simples? É simples, mas não é fácil da maneira que as pessoas facilitam, né, as coisas. Acham que pelo fato de simplesmente abrir a boca dela e falar Jesus é o meu Senhor, sem viver no seu coração a vida de Cristo, isso não significa nada. Aquilo que eu creio, eu falo. Cri, por isso falei. Correto? Nós aprendemos sobre isso. Isso é fé. Oh, aleluia, isso é fé. Então aqui está, né? No conteúdo da fé, aqui está a realidade daquele que realmente se arrepende dos seus pecados, daquele que realmente vive, daquele que realmente crê que o Senhor vive na vida dele. Correto? E no versículo 10 até continua dizendo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Louvado seja o nome do Senhor. Então que você venha analisar, venha avaliar a sua vida na questão do arrependimento, né? Não se fala, ou não, digamos, hoje em dia, o arrependimento é muito pouco divulgado, né? O arrependimento é muito pouco falado, muito pouco pregado nessa questão, né? De realmente reconhecer que Jesus é Senhor da sua vida. Uma vez que Jesus é Senhor, Ele é dono de tudo. A tua vida não é mais sua. Paulo diz, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Então, a tua vontade, as suas intenções, seus projetos, né, os propósitos do teu coração tem que vir primeiro em Cristo. Amém? Aleluia. Tem que estar sustentado primeiro em Cristo. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Seja qual for, tudo aquilo que envolve a tua vida espiritual, primeiro tem que vir de Cristo, tem que passar em Cristo. Oh, glória a Deus. Amém? Então, você não vive mais, eu não vivo mais. As vontades, intenções, propósitos, objetivos, tudo, primeiramente, tem que passar em Cristo. Tem que passar por Cristo Jesus. Ele é dono da sua vida. Você deve a Ele a sua vida. Você deve a Ele a sua vida. Deve a sua obediência. Deve a sua adoração. Deve o seu amor. Oh, glória a Deus. A sua sujeição, a sua submissão. Então, por isso que o arrependimento ele é fundamental. O arrependimento tem que ser de todo o coração, tem que ser com sinceridade. Nós vemos por aí, muitas pessoas entram para a igreja, sai, depois volta, sai, depois volta de novo, sai. Muitas pessoas dentro, né, das igrejas, infelizmente, dentro do chamado família de Deus, povo de Deus, fazendo tanta coisa errada, vivendo como se nada tivesse mudado na vida dela.
novidade de vida. Temos que viver novidade de vida. Novidade de vida não é carro novo, não. Novidade de vida não é casa nova. Tem muita gente atribuindo essa novidade de vida como se eu tivesse que, digamos, agora a oportunidade de comprar tudo novo. Não é nada disso, não. Não está falando de coisas materiais. Está falando de coisas, valores espirituais. Está falando de valores do alto. Novidade de Deus. Viveu novidade de Deus na sua vida. Correto? Aleluia. Oh, glória a Deus. Tem muita gente que atribui essa novidade de vida porque está conseguindo isso, conseguindo aquilo, comprando isso, comprando aquilo. Pois depois que eu me arrependi, depois que aceitei Jesus, as coisas melhoraram. Melhora, né? Mas não é essa a questão. O fato de Deus, do fato das coisas começarem a aparecer na sua vida, não significa nada. Aparecendo ou não, você tem que apresentar novidade. Oh, glória a Deus, você pode experimentar novidade. Correto? A sua vida pode simplesmente permanecer da mesma maneira. Mas com Cristo, coisas novas virão sobre a sua vida. Novidades do céu para a tua vida. Está falando de valores espirituais. Está falando de valores excelentes para a tua vida. Isso é viver a novidade de Deus sobre você. Correto? Chega de viver de uma forma tão banal, né, na presença de Deus, sem que haja arrependimento, sem que apresente alguma coisa nova, frutos dignos de arrependimento, para que realmente nós venhamos viver, né, as melhores e superiores promessas que Deus tem para a nossa vida. Oh, glória a Deus! Eu repito, sem fé, né? Sem fé, correto? Ou seja, se você não se arrepender, não existe fé. E não existe fé sem arrependimento. Isso trabalha, esses dois elementos trabalham junto na nossa vida. Como diz, né, em outro versículo, Paulo fala, ó, tudo que não provém da fé é pecado. Então o que tem de pessoas aí, pelo fato de não se arrepender dos seus pecados, realmente não largar as coisas do mundo, quantas pessoas por aí não têm, digamos, feito, né, coisas na presença de Deus realmente com fé. Muitas pessoas estão dentro das igrejas, participam dos ministérios, faz parte do ministério, faz parte do ministério do louvor, mas faz as coisas, né, sem fé. Faz as coisas simplesmente porque gosta, porque acha bonito, porque acha interessante, porque está agradando fulano, está agradando ciclano, está ali porque gosta do movimento, mas não faz realmente crendo que é para Deus. Se não provém da fé, é pecado. Mesmo que esteja no altar. Olha só, presta atenção no que eu estou falando. Mesmo que esteja no altar. Pode ser levita, pode ser até pregador, pode ser até pastor. Quantos nós sabemos? A palavra de Deus diz que isso acontece no nosso tempo. Muitas pessoas estão nos altares, mas não têm as suas vidas realmente no arrependimento. Fazem as coisas, mas não fazem com fé, ou por fé. Amém? E se torna pecado por causa disso. Ah, mas está pregando, está dançando, está cantando, está tocando lá no altar. É pecado. Porque não está fazendo com fé. Não está fazendo realmente com o seu coração arrependido, com o seu coração renovado, com o seu coração na presença de Deus. Não está acreditando que ali é um altar sagrado, um lugar sagrado, a casa de oração, a casa de Deus, e principalmente o altar que representa isso. Então pense nisso, pense nessas coisas e vê se não acontece ou se não está acontecendo isso nos últimos tempos, né? No tempo que nós estamos vivendo. Então essa é a palavra de hoje, esse é o assunto que nós estamos tratando, a fé e as obras preparadas de antemão, e vários assuntos estão sendo relacionados, estão sendo atribuídos a isso. E mais uma vez, falamos de mais um assunto importante, a fé e o arrependimento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que você seja abençoado grandemente com esta palavra. E eu peço mais uma vez, correto? Deixe seu like,
compartilhe, se inscreva no nosso canal, nos ajude em nome de Jesus. Amém? Leve esta palavra, distribua, amém, esta palavra com mais e mais pessoas para a glória do Senhor. Eu tenho certeza que Deus ele vai continuar confirmando e testificando tudo no teu coração. Obrigado, Deus. Entregamos tudo e todos em tuas mãos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez diante da tua palavra, Senhor, crendo sempre que é o Senhor que tem preparado, é o Senhor que tem falado, é o Senhor que tem acrescentado os seus valores ao nosso coração, em nome de Jesus, para que possamos transmitir, Senhor, em nome de Jesus. Seja louvado e adorado. E amém. Graças a Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando ao teu coração.